Hoje vamos falar sobre mortes mais aterrorizantes da ginástica. Número 1. Helena Mukhina. Helena Mukhina era simplesmente um fenômeno. Um verdadeiro marco na ginástica soviética, encantava plateias com sua elegância, rotinas ousadas e uma determinação inigualável. Com apenas 18 anos, ela surpreendeu o mundo ao conquistar o ouro no individual geral no Campeonato Mundial de 1978, superando lendas como Nadia Comaneci e Nelly Kim. Suas apresentações eram revolucionárias, com elementos inéditos como o duplo mortal para trás com pirueta no solo e o mortal esticado com meia volta na barra assimétrica. Ela não era apenas uma ginasta, era o futuro do esporte, mas esse futuro foi interrompido da forma mais devastadora possível. Em 1979, Helena fraturou a perna, o que a afastou das competições e a deixou correndo contra o tempo para se preparar para os Jogos Olímpicos de Moscou em 1980. Com seu país sede recebendo os Jogos, a pressão sobre ela era imensa. Técnicos e dirigentes a pressionavam para que voltasse à elite. Seu treinador, Mikhail Klimenko, conhecido por seus métodos intensos e implacáveis, a tratava, como ela mesma descreveu mais tarde, como um robô vivo. Então veio o dia 3 de julho de 1980. Era para ser um dia comum no ginásio. Faltavam apenas 2 semanas para os Jogos Olímpicos. Helena praticava um movimento que sempre temera, o salto Thomas. Uma acrobacia extremamente perigosa que envolve um mortal para trás com pirueta em posição agrupada. Ela havia alertado várias vezes que não estava pronta, mas ninguém deu ouvidos. Durante uma das passagens de treino, ela errou a rotação. Ela caiu de queixo no chão, quebrando o pescoço. Em um piscar de olhos, ficou paralisada do pescoço para baixo. O movimento que ela nunca quis fazer encerrou sua carreira e transformou sua vida completamente. A União Soviética reagiu não com apoio ou compaixão, mas com sigilo e desinformação. Autoridades minimizaram a gravidade da lesão, mudaram suas versões diversas vezes e culparam a própria Helena. Alegaram que ela tentou o movimento por conta própria, sem aprovação dos treinadores, numa tentativa desesperada de voltar à equipe olímpica. Até o presidente da Federação Internacional de Ginástica repetiu essa mentira, dizendo que ela estava velha demais para competir. Ela tinha 20 anos. A realidade era bem mais sombria. Helena foi forçada a treinar mesmo lesionada. Seus alertas foram ignorados e, quando o pior aconteceu, foi descartada e esquecida. Passou a viver isolada, dependendo apenas da avó para os cuidados. Amigos raramente a visitavam. A ginástica, aquilo que antes dava sentido à sua vida, passou a assombrá-la. Em raras entrevistas, Helena falou abertamente sobre a pressão insuportável, as mentiras e o sistema que a destruiu. Ela revelou que, ao cair, seu primeiro pensamento não foi medo, mas alívio. Graças a Deus, não vou mais para as Olimpíadas. Esse era o tamanho do sofrimento que ela enfrentava. A comunidade da ginástica também sentiu o impacto. A ex-companheira de equipe Nelly Kim admitiu que o acidente a assombrou durante os Jogos de Moscou e a levou à aposentadoria precoce. O salto Thomas, já conhecido pelo perigo, virou um símbolo de como a busca por medalhas pode se sobrepor à segurança. Mesmo que a Federação Soviética tenha tentado apagá-la da história, a história de Helena Mukhina não pôde ser silenciada. Ela recebeu a Ordem da Insígnia de Honra e, em 1983, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Juan Antônio Samaranch, lhe concedeu a Ordem Olímpica de Prata. Mas era tarde demais. No dia 22 de dezembro de 2006, Helena Mukhina faleceu em decorrência de complicações causadas pela tetraplegia. Sua história trágica despertou debates sobre o bem-estar dos ginastas,
forçando o esporte a reconsiderar as exigências físicas extremas impostas a jovens atletas. Mas as feridas mais profundas, como responsabilidade, ética e autonomia dos atletas, continuam sendo parte do legado dela. A vida de Helena Mukhina é um lembrete doloroso do que acontece quando a ambição ultrapassa a humanidade. Ela permanece uma heroína, não apenas pelo que conquistou, mas pelas verdades difíceis que sua queda obrigou o mundo a encarar. Número 2. Caleb Ryder. Quando a barra não perdoa. Era 7 de agosto de 2021, uma noite movimentada no Centro de Treinamento de Elite em Denver, no estado do Colorado. Lá dentro, a tensão era palpável. Entre os vários atletas em preparação para o Campeonato Nacional Júnior, estava Caleb Ryder, um ginasta talentoso de 17 anos. O treino daquela noite seria o último de sua vida, e ele não fazia ideia disso. Natural de Boulder, Caleb estava no último ano do ensino médio e sonhava em integrar a seleção nacional de ginástica. Uma performance sólida naquela competição poderia garantir sua vaga e, junto com ela, uma bolsa integral na prestigiada Universidade de Stanford. Caleb era uma verdadeira promessa do esporte. Com cerca de 1,73 m, ele possuía o físico ideal para a ginástica masculina: ágil, leve e forte. Sua especialidade era a barra fixa, onde ele se destacava com movimentos ousados e soltos, especialmente nas manobras de largada. Sua postura em competição era admirável. Transmitia frieza e confiança, características que muitos técnicos resumiam como gelo correndo nas veias. Porém, por trás da segurança aparente, havia uma dor escondida. Havia 2 meses, Caleb sentia dores persistentes no punho. O problema, causado por uso excessivo e falta de repouso adequado, vinha sendo mascarado com anti-inflamatórios e silenciosamente ignorado. Ele nunca mencionou o incômodo para os técnicos nem para os pais, com medo de ser retirado das competições. Naquela noite, o ginásio estava mais cheio do que o habitual. Havia 15 ginastas se preparando. O tempo nos aparelhos era disputado e cada minuto valia ouro. Caleb vinha enfrentando também uma pressão familiar. Mais cedo naquele mesmo dia, discutira com o pai sobre seu futuro. Enquanto os pais queriam que ele priorizasse os estudos, Caleb insistia em seguir o sonho de representar os Estados Unidos em competições internacionais. Seu técnico, David King, ex-ginasta olímpico, vinha pressionando por mais dificuldade na série. 6 semanas antes, eles haviam adicionado um movimento desafiador: um duplo mortal estendido com dupla pirueta, considerado um dos movimentos mais exigentes da ginástica artística. Era ousado, perigoso e exatamente o que ele precisava para competir com os melhores. Quando Caleb subiu na barra fixa, parecia tranquilo. Executou sua série com fluidez e segurança. As largadas e recepções estavam limpas, o ritmo era consistente. Tudo caminhava conforme o planejado. Ele se aproximou do novo movimento com foco total, pronto para voar. Mas seu corpo já não respondia como antes. No exato momento da soltura, o punho lesionado cedeu. A mão direita perdeu completamente a força e escapou. A esquerda manteve contato por um breve instante antes de soltar também. O resultado foi um giro descompassado e perigoso. Caleb girou no ar de forma descontrolada, com a cabeça descendo rapidamente rumo ao solo. Ele não teve tempo para ajustar o corpo, nem se proteger. O desmonte saiu errado. Ele caiu de cabeça, direto na borda do poço de espuma. Apesar da estrutura ser projetada para amortecer quedas, o ângulo e a força foram tão desfavoráveis que sua cabeça colidiu com a borda metálica do equipamento. A pancada provocou traumatismo craniano severo e múltiplas fraturas no crânio.
Testemunhas ouviram um som seco, seguido por um silêncio sinistro. Caleb ficou imóvel entre os blocos de espuma. Por alguns segundos, seu corpo teve espasmos, os últimos sinais do sistema nervoso antes de desligar por completo. O sangue começou a jorrar, manchando o chão de azul com vermelho. A cena ficou gravada na memória de todos que estavam ali. Os paramédicos chegaram em cerca de 8 minutos, mas Caleb já não tinha pulso. Foi declarado morto no local, vítima de uma sequência trágica de falha muscular e mecânica. O ginásio foi fechado por 3 dias. O treinador David King se aposentou no mesmo mês, afirmando que nunca mais conseguiria pedir a outro atleta que executasse algo tão perigoso. A tragédia provocou mudanças importantes, incluindo novos padrões para acolchoamento e protocolos obrigatórios de reporte de lesões. Número 3. Christy Henrich. Christy Henrich foi, por um tempo, a perfeita personificação da ginástica americana. Pequena no tamanho, mas imensa em talento. Era conhecida como ET, não por parecer um alienígena, mas por ser extra tough, extremamente resistente. Com força explosiva e disciplina inabalável, Henrich era uma estrela em ascensão no final da década de 1980, encantando juízes e fãs com sua precisão e graciosidade. Com apenas 1,48 m de altura e pesando 42 quilos, ela enfrentava lesões, treinava mais do que qualquer uma e ficou a meros 0,018 pontos de conseguir vaga para os Jogos Olímpicos de 1988. Determinada, ambiciosa e adorada por todos. Por fora, parecia inabalável. Mas no dia 26 de julho de 1994, Henrich, que um dia foi o pilar da equipe nacional dos Estados Unidos, faleceu com apenas 22 anos. Seu corpo havia sido destruído pela anorexia nervosa e pela bulimia. Seu peso havia despencado para menos de 27 quilos. Seus órgãos falharam, e o esporte que antes celebrava sua energia teve de encarar uma verdade dolorosa. A queda de Henrich não veio de um erro no solo ou de um tombo no salto. Começou com um comentário. Durante uma competição internacional, em 1988, um juiz lhe disse de forma casual que ela precisava emagrecer. Essa frase ficou presa como um espinho em sua mente. Naquela mesma noite, Henrich chamou seu técnico, Al Fong, ao quarto do hotel e perguntou: "Eu sou gorda?" Ele respondeu que não. Mas o estrago já estava feito. A partir dali, ela entrou em espiral. Iniciou dietas extremas, vivendo à base de saladas e maçãs, enquanto se entregava a episódios secretos de compulsão alimentar, seguidos de vômito. Escondia laxantes no forro da mala. Corria compulsivamente para queimar calorias. Recusava-se a comer diante do noivo, Bo Moreno. Em certo momento, os médicos precisaram colocá-la em uma cadeira de rodas para impedir que se exercitasse. Suas gengivas sangravam. Os rins falharam. Ela chegou a arrancar a linha intravenosa por medo de que a glicose fizesse ela engordar. Foi internada mais de 15 vezes. Mesmo assim, Henrich suportava dores como poucas. Depois de fraturar uma vértebra em 1989, voltou a competir em apenas 3 meses, ficando em segundo lugar no campeonato americano. Mas enquanto suas lesões físicas eram visíveis, as feridas internas permaneciam escondidas, até ser tarde demais. No começo da década de 90, seu corpo começou a ceder. Ela não conseguia mais completar as rotinas. Tinha variações de humor intensas. Chegava a abandonar competições no meio da apresentação. Se aposentou, mas o monstro da anorexia continuou. O tratamento psicológico era irregular. Lutava pela vida, mas admitiu à sua terapeuta que a batalha era sobre vergonha, controle e nunca se sentir boa o suficiente. A morte de Henrich abalou profundamente o mundo da ginástica. Kathy Rigby,
ex-olímpica e também sobrevivente de distúrbios alimentares, declarou: "A gente não quer acreditar que algo assim ainda possa acontecer, mesmo sabendo tudo o que sabemos." A história de Henrik deu início a uma discussão maior sobre as exigências estéticas sufocantes no esporte. Surgiram apelos por reformas, mais educação sobre transtornos alimentares, apoio psicológico e por uma mudança de cultura dentro da ginástica. A Federação de Ginástica dos Estados Unidos começou a realizar seminários para técnicos, atletas e pais. Mas muitos se perguntavam: por que isso não foi suficiente para salvar Christy? Após sua morte, Christy Henrik se tornou mais do que uma ginasta. Virou um símbolo, um alerta, uma mártir e uma voz para todos que têm medo de se manifestar. Sua placa do carro, um Toyota vermelho com a inscrição GMNAST, permaneceu estacionada em silêncio diante da casa da família. Mas seu legado ecoou com força por todo o esporte. Nenhuma vitória vale uma vida. Número 4. Derek Vaughan, o salto fatal do equilíbrio. Era 14 de janeiro de 2022, quando Derek Vaughan, de 18 anos, se preparava para sua última série na trave de equilíbrio no Centro de Treinamento Olímpico em Colorado Springs. O jovem ginasta de Denver vinha treinando havia 6 anos em nível de elite e, naquele dia, seria filmado para um documentário sobre promessas olímpicas. Derek era uma figura rara na ginástica masculina, um dos poucos homens a treinar na trave como parte de sua rotina. Com 1,78 m e controle corporal impecável, ele vinha desenvolvendo combinações de saída inovadoras que desafiaram os limites do que se julgava possível naquele aparelho de apenas 10 centímetros de largura. Reservado e metódico, tratava a ginástica como um jogo estratégico. Sua treinadora, a medalhista olímpica Jennifer Stone, trabalhava com ele há 5 anos no desenvolvimento de um movimento inédito. Uma saída composta por um flick-flack seguido de duplo mortal com dupla pirueta. Um elemento que poderia levar seu nome à elite mundial, se executado com sucesso em competição oficial. Nas semanas anteriores, Derek havia enfrentado episódios de vertigem causados por uma infecção no ouvido interno. Os sintomas eram esporádicos e leves, mas ele não os reportou à equipe médica por medo de ser afastado dos treinos, justamente às vésperas das seletivas olímpicas. A trave estava montada na altura oficial de competição, com colchões padrão aprovados pelas federações internacionais. O equipamento fora inspecionado naquela manhã e não apresentava falhas. Derek iniciou a sequência com um flick-flack perfeito, ganhando impulso para o movimento aéreo. Seu corpo girava com precisão absoluta, resultado de anos de treino técnico. Mas no meio do segundo mortal, a infecção se manifestou com força total. Perdeu completamente a noção de espaço. Não conseguia distinguir o alto do baixo, nem visualizar o solo. O corpo continuou girando além do previsto, descontrolado. Ele caiu em rotação excessiva, de cabeça para baixo, direto sobre o colchão. O impacto foi brutal. A queda de mais de 2 metros, somada ao peso corporal e à velocidade rotacional, resultou na fratura da vértebra C1 e compressão do tronco cerebral. As funções vitais cessaram no ato. O corpo ainda quicou uma vez no colchão antes de parar, retorcido, com os braços e pernas em posições impossíveis. Tudo foi gravado pelas câmeras do documentário, inclusive o momento em que ele ficou completamente imóvel e a reação horrorizada de colegas e treinadores. As imagens nunca foram divulgadas ao público, mas passaram a ser usadas em treinamentos de segurança. Derek foi declarado morto em questão de minutos. A gravidade das lesões impossibilitou qualquer tentativa de socorro eficaz. O Centro Olímpico suspendeu os treinos na trave por 48 horas para revisar todos os protocolos. A treinadora Jennifer Stone afastou-se por tempo indeterminado e, mais tarde, abandonou a carreira,
abalada pela perda do atleta que considerava como um filho. A tragédia resultou em novas exigências de exames vestibulares regulares e obrigatoriedade de comunicação de sintomas médicos entre atletas de alto rendimento. Número 5. Melanie Coleman. Melanie Coleman era o tipo de atleta que deixava uma marca não só no tablado, mas também no coração de todos que a conheciam. No terceiro ano da Universidade Estadual de Connecticut do Sul, SCSU, Melanie já era um destaque no mundo da ginástica muito antes de entrar na faculdade. Natural de Milford, Connecticut, ela havia acumulado uma longa lista de conquistas. Recebeu prêmios estaduais, foi capitã de sua equipe no ensino médio, eleita a atleta mais valiosa, MVP, e mais tarde, reconhecida como atleta acadêmica All-America pela ginástica dos Estados Unidos. Mas, além das medalhas e títulos, ela era conhecida por sua humildade, disciplina e generosidade. Melanie não era apenas uma ginasta excepcional. Ela era um exemplo, uma estudante de enfermagem, treinadora de jovens, companheira de equipe admirada e amiga leal. Seus treinadores elogiavam seu comprometimento. Seus colegas falavam de sua energia e bondade. Qualquer pessoa que cruzasse seu caminho percebia que ela era especial. No dia 8 de novembro de 2019, Melanie entrou em um ambiente familiar, o ginásio New Era Gymnastics, em Hamden, Connecticut. Era um centro de treinamento fora do campus, onde a equipe da SCSU treinava há anos. Aquele dia deveria ser como qualquer outro, apenas mais uma sessão de treino com o grupo. Melanie estava praticando nas barras assimétricas, um dos aparelhos mais desafiadores da ginástica, mas também parte de sua rotina diária. Embora seu principal aparelho fosse a trave de equilíbrio, ela já havia treinado nas barras inúmeras vezes. Não era uma manobra nova, nem um momento decisivo de competição, apenas mais um movimento em busca da excelência. Mas num instante, tudo mudou. Melanie escorregou ao tentar uma manobra nas barras assimétricas e caiu. Os detalhes do movimento não foram amplamente divulgados, mas sabe-se que ela perdeu a pegada no meio da execução e sofreu uma lesão gravíssima na coluna ao tocar o solo. Treinadores, capacitados em procedimentos de emergência, correram até ela e iniciaram os primeiros socorros enquanto esperavam os paramédicos. Ela foi rapidamente levada ao Hospital Yale New Haven, onde os médicos fizeram tudo o que podiam, mas os danos eram irreversíveis. 2 dias depois, em 10 de novembro, Melanie faleceu. Tinha apenas 20 anos. A notícia abalou profundamente a comunidade da ginástica. Acidentes fatais durante o treino são extremamente raros nesse esporte. As barras assimétricas, apesar de encantarem o público, estão entre os aparelhos mais técnicos e exigem precisão absoluta, força, controle de pegada e tempo exato. Mesmo com todos os cuidados e equipamentos de segurança, a ginástica continua sendo um esporte em que o menor erro pode ter consequências sérias. E, para Melanie, aquela pequena falha foi fatal. Brooke Callahan, o salto que terminou em silêncio. Era 15 de março de 2019, uma sexta-feira fria e nublada em Columbus, no estado de Ohio. Dentro do ginásio da competição regional, o ambiente era tenso e vibrante, com o som de aquecimentos, orientações de técnicos e o burburinho das arquibancadas. Foi nesse cenário que Brooke Callahan, uma ginasta talentosa de apenas 16 anos, se preparava para o salto mais importante de sua vida até então. Estudante da Westerville High School, Brooke carregava consigo não só o peso das expectativas pessoais, mas também os sonhos de sua família. Por 4 anos completos, ela se dedicou com uma disciplina quase militar à ginástica artística. Seu objetivo era claro e inegociável: conquistar uma bolsa de estudos para competir pela Universidade Estadual de Ohio, um feito que representaria uma virada de vida tanto para ela quanto para seus pais, que faziam grandes sacrifícios para apoiar sua jornada. Ambos trabalhavam em 2 turnos,
acumulando empregos para cobrir os custos com treinamentos, equipamentos, viagens e mensalidades de academia. Tudo para ver a filha brilhar. Brooke era admirada por colegas, técnicos e juízes pela força e intensidade com que se dedicava. Com aproximadamente 1,57 m, seu corpo compacto, musculoso e incrivelmente ágil contrastava com sua aparência juvenil. Tinha uma combinação rara entre explosão física, velocidade e precisão técnica que fazia com que técnicos universitários e treinadores experientes a enxergassem como promessa real. Ela costumava ser a primeira a entrar no ginásio e a última a sair. Muitas vezes, ficava depois do horário para repetir movimentos que outras ginastas já tinham dominado meses antes. Ela não aceitava a ideia de fazer o suficiente, precisava fazer o melhor. Seu salto, o Yurchenko com dupla pirueta, exigia concentração absoluta, força de impulsão, coordenação motora e, acima de tudo, perfeita noção do espaço. Naquele dia, mais de 200 atletas estavam presentes, deixando o ginásio carregado de ansiedade e expectativa. Durante os aquecimentos, sua companheira de equipe, Jessica, sofreu uma queda preocupante ao usar a mesma mesa de salto, o que abalou emocionalmente o grupo. Brooke, porém, não demonstrou abalo. Segura, caminhou até o trampolim, passou magnésio nas mãos com calma, fechou os olhos por alguns segundos e visualizou mentalmente toda a sequência. Estava concentrada, firme, confiante. A pista de corrida havia sido recentemente recapeada, e várias ginastas notaram que o novo material tinha uma textura diferente do comum. O trampolim, em uso havia 3 temporadas, apresentava sinais claros de desgaste, especialmente nas bordas da fita antiderrapante. Durante a checagem técnica feita pelos oficiais do evento, o problema foi identificado, mas, mesmo assim, o equipamento foi considerado aceitável para uso. No instante em que Brooke levantou a mão para sinalizar aos árbitros que iniciaria a prova, o silêncio caiu sobre o ginásio. Era o momento decisivo. Sua corrida de aproximação começou com firmeza, passos fortes, rápidos e ritmados. Ao atingir o ponto de impulso, com cerca de 25 metros percorridos, ela pisou no trampolim desgastado. Foi nesse instante que algo deu errado. O pé esquerdo escorregou aproximadamente 5 centímetros para a direita. Para uma pessoa comum, essa diferença poderia parecer insignificante, mas para uma ginasta de elite, isso é o suficiente para comprometer todo o movimento. O leve desvio de pisada provocou uma rotação corporal fora do eixo, alterando sua orientação em cerca de 15 graus, uma diferença fatal. Suas mãos, agora desalinhadas, atingiram a mesa de salto no ângulo errado. O corpo foi lançado ao ar com rotação frontal excessiva e descontrolada. Em vez de executar com segurança as 2 piruetas previstas, ela completou apenas 1,5. Brooke perdeu completamente a visão do chão e caiu de costas para o colchão, com a cabeça à frente. Era como se estivesse caindo às cegas. O impacto foi violento e devastador. A queda, de aproximadamente 2,40 m, somada à força da impulsão, fez com que o pescoço absorvesse toda a força. As vértebras cervicais C4 e C5 foram fraturadas de forma instantânea, com um estalo audível até para os treinadores ao redor. A medula espinhal foi completamente seccionada, interrompendo todas as conexões nervosas do pescoço para baixo. No momento seguinte, seu corpo foi lançado para frente pela inércia restante, ficando completamente mole. As pernas ultrapassaram a cabeça e ela caiu em uma posição extremamente incomum e assustadora. O ginásio, tomado por espectadores e competidores, mergulhou em um silêncio total. Era evidente para todos que algo gravíssimo havia acontecido. A equipe médica chegou em cerca de 90 segundos, mas o cenário era irreversível. Mesmo com tentativas intensas de reanimação, durante o trajeto de 12 minutos até o Hospital Geral de Columbus,
Brooke foi oficialmente declarada morta 47 minutos após o impacto. A causa foi ruptura completa da medula espinhal, seguida de falência respiratória. O evento foi suspenso de imediato. Uma investigação apontou que o trampolim já não tinha condições mínimas de segurança. A fita antiderrapante estava comprometida, especialmente devido à umidade elevada do ambiente. A treinadora de Brooke jamais voltou a competir. Ela não suportava continuar em um esporte que havia tirado de suas mãos a menina que ela considerava como filha. Julissa Gomes. Julissa Gomes era uma estrela em ascensão, graciosa, forte e cheia de potencial. Nascida em San Antonio, no estado do Texas, filha de pais trabalhadores que haviam sido agricultores migrantes, sua trajetória era marcada por luta e sonhos. Aos 14 anos, já fazia parte da elite da ginástica dos Estados Unidos, impressionando os juízes com suas rotinas na trave e nas barras assimétricas. Era vista como uma forte candidata para os Jogos Olímpicos de 1988. Quem a via competir enxergava não só talento, mas também a fibra de uma futura campeã. O dia 5 de maio de 1988 deveria ser apenas mais uma competição. Era a chance de Julissa brilhar na Feira Mundial do Esporte em Tóquio. O clima era de empolgação, tudo parecia normal. Mas, nos bastidores, havia preocupação. Julissa vinha enfrentando dificuldades com um dos saltos mais técnicos e perigosos da ginástica, o Yurchenko. Esse salto envolve uma entrada de Rondorf no trampolim, seguida de uma estrela para trás na mesa de salto. É um movimento de altíssimo risco, mesmo para ginastas experientes. A execução de Julissa no Yurchenko era irregular. Treinadores, colegas de equipe e até seu antigo técnico, Bela Caroli, expressaram preocupação. A ginasta Chelsea Stack chegou a dizer: dava para ver que esse salto não era seguro para ela. Alguém deveria ter impedido. Mas o treinador dela na época, Al Fong, continuava pressionando para que ela aperfeiçoasse o movimento. Na ginástica de elite, acrobacias de alta dificuldade significam notas maiores e mais perto das Olimpíadas. Durante o aquecimento para a final do salto, Julissa correu em direção ao aparelho, mas seu pé escorregou no trampolim. Ela perdeu o impulso necessário e bateu de cabeça na mesa de salto. O impacto quebrou seu pescoço instantaneamente, deixando-a paralisada do pescoço para baixo. Ela foi levada a um hospital em Tóquio, ainda consciente, comunicando-se apenas com os olhos. Seus pais chegaram logo depois, arrasados, mas esperançosos. Infelizmente, durante a internação, um erro grave ocorreu. Julissa foi desconectada do respirador, o que causou danos cerebrais severos e a colocou em coma. Ela nunca mais acordou. Após 3 anos em estado vegetativo, Julissa Gomes faleceu em 1991, aos 18 anos. Sua morte não foi em vão. A tragédia de Julissa provocou indignação e reflexão no mundo da ginástica. Em 1989, a Federação Internacional de Ginástica autorizou o uso de colchões em forma de U durante o salto, algo antes permitido apenas nos treinos. A partir de 2006, usar o salto Yurchenko sem esse equipamento de segurança passou a resultar em nota 0. A mesa de salto foi redesenhada, tornando-se mais larga e estável para reduzir riscos. A história de Julissa ressoou fundo, escancarou os perigos silenciosos de ultrapassar os limites dos atletas, especialmente quando preocupações com segurança são ignoradas em nome de medalhas. O técnico Al Fong mais tarde disse que, naquela noite, ficou no quarto de hotel no Japão se perguntando: vale a pena arriscar a vida de alguém por uma acrobacia? A comunidade da ginástica começou a priorizar a segurança, repensando como ensinar movimentos complexos e quando intervir. O nome de Julissa passou a estar ligado não só à tragédia, mas à transformação. Seu legado é um alerta: nenhuma rotina vale uma vida.
Sierra Monroe, a queda invisível no solo. Era 22 de maio de 2020, quando Sierra Monroe, de apenas 15 anos, caminhou até o tablado de solo durante o campeonato estadual realizado em Phoenix, no estado do Arizona. Para a jovem ginasta de Scottsdale, aquele não era apenas mais um campeonato. Era o momento decisivo de uma vida inteira dedicada à ginástica. Tudo se resumiria aos próximos 90 segundos. Sierra precisava alcançar uma nota mínima de 9,4 para garantir sua vaga no campeonato regional. Não havia margem para erro. Cada passo, cada giro, cada aterrissagem precisaria sair exatamente como planejado. Desde muito nova, ela havia moldado sua rotina em torno desse esporte, abrindo mão de festas, fins de semana livres e momentos comuns da adolescência. Ela era amplamente reconhecida por sua combinação rara de expressão artística e potência física. Com cerca de 1,63 m de altura, possuía flexibilidade excepcional, ritmo natural e um controle corporal que fazia sua apresentação parecer quase coreografada ao som da própria respiração. Os juízes costumavam elogiar sua capacidade de unir força e leveza no solo. Fora do tablado, Sierra era conhecida pelo carisma. Era a atleta que aliviava a atenção das colegas com piadas antes das competições, mas que, no momento decisivo, se transformava completamente. Quando a música começava, ela se tornava fria, concentrada e extremamente determinada. Sua treinadora, Amanda Walsh, ex-ginasta universitária, havia montado a série de Sierra em torno de um elemento final impressionante: um duplo mortal para trás com dupla pirueta. Era um movimento extremamente exigente, no limite técnico para alguém da sua idade. Ainda assim, Sierra vinha aterrissando o salto com consistência havia 3 meses nos treinos, o que deu confiança à equipe. O problema estava no ambiente, não na atleta. O campeonato acontecia em uma arena antiga e o tablado de solo já acumulava mais de 8 anos de uso contínuo. Embora tivesse passado pelas inspeções básicas de segurança, apresentava sinais claros de desgaste. Pequenas depressões eram visíveis em algumas áreas, e as molas internas já não respondiam com a mesma elasticidade de antes. Além disso, Sierra não estava 100% fisicamente. 2 semanas antes da competição, havia sofrido uma leve torção no tornozelo durante um treino. A dor persistia, mas ela conseguiu convencer sua treinadora de que estava pronta para competir. Usou bandagens extras, reforçou a articulação e recorreu a anti-inflamatórios para suportar o desconforto. Quando a música começou, tudo parecia perfeito. O primeiro giro saiu limpo, com aterrissagem firme. Seus elementos de dança fluíram com graça, demonstrando o controle absoluto do corpo. O segundo passe acrobático foi executado com potência e precisão, arrancando aplausos espontâneos da plateia. Sierra estava no auge da apresentação. Ela avançava confiante para o momento mais importante da série, o passe final. A diagonal começou com velocidade ideal. A impulsão foi forte, o alinhamento corporal impecável. O primeiro mortal foi executado exatamente como nos treinos. Ao iniciar o segundo giro, Sierra mantinha consciência espacial perfeita e postura exemplar. Foi então que o fator invisível entrou em ação. Ao tocar o tablado, o solo cedeu de forma irregular. As molas daquela área específica haviam perdido elasticidade, criando um ponto morto. Em vez de devolver energia de forma uniforme, o piso absorveu demais o impacto, quebrando o equilíbrio da aterrissagem. Os pés de Sierra tocaram o chão em um ângulo desfavorável. A rotação saiu do eixo. Não houve tempo para correção. O corpo desabou para a frente, e a cabeça e o pescoço absorveram praticamente toda a força da queda. O impacto foi brutal. A compressão causada pelo peso corporal, somado à velocidade do movimento, resultou na fratura da vértebra C2. A medula espinhal foi gravemente danificada naquele mesmo instante. Sierra perdeu a consciência imediatamente.
Testemunhas relataram que, ainda no ar, o corpo ficou completamente mole, sem qualquer tentativa de proteção. Um sinal claro de perda total da função motora no momento do impacto. O ginásio inteiro mergulhou em silêncio. Técnicos experientes perceberam na mesma hora que se tratava de algo fatal. Os pais de Sierra, assistindo das arquibancadas, entenderam antes mesmo de qualquer anúncio que a filha havia sofrido uma lesão gravíssima. Os paramédicos iniciaram os procedimentos de emergência e tentaram a reanimação por cerca de 25 minutos. No entanto, os danos eram incompatíveis com a vida. Sierra morreu ali mesmo, em decorrência da lesão cervical severa. O campeonato estadual foi imediatamente cancelado. Atletas, técnicos e familiares receberam atendimento psicológico no local. A investigação posterior confirmou que o tablado havia perdido grande parte de sua capacidade de absorção de impacto devido ao tempo de uso e à falta de substituição adequada. Como consequência direta da tragédia, novas normas foram implementadas, exigindo a troca obrigatória de tablados a cada 5 anos, além de testes anuais de compressão. Em homenagem à filha, a família de Sierra criou um fundo de bolsas de estudo para jovens ginastas e passou a atuar ativamente na defesa de padrões mais rigorosos de segurança em competições por todo o país. Samantha Serio. Samantha Serio era tudo o que uma ginasta sonha em ser. No último ano da faculdade pela Universidade de Auburn, ela brilhava tanto nas competições quanto nas salas de aula. Eleita atleta do ano da Conferência SEC e formada em engenharia aeroespacial, já tinha uma proposta de trabalho da Boeing em mãos. Conhecida por sua elegância, disciplina e dedicação incansável, Serio era um dos maiores talentos da ginástica universitária, admirada pelas rotinas precisas e pela força de vontade impressionante. Sua última apresentação deveria ser o ápice da carreira. Em vez disso, se transformou no momento mais devastador e angustiante que já viveu. O dia 5 de abril de 2019 começou como qualquer outro dia de competição. As semifinais regionais da NCAA aconteciam em Baton Rouge, com o ginásio tomado por expectativa. Ginastas se aqueciam, treinadores finalizavam os ajustes, torcedores vibravam. Samantha entrou no tablado com a mesma concentração calma de sempre. Ela iniciou sua apresentação no solo com potência e precisão, buscando uma performance perfeita que ajudaria sua equipe a avançar. Mas, de repente, a tragédia aconteceu. Ao tentar um salto mortal duplo para frente, Serio errou ligeiramente a rotação. O cálculo errado foi catastrófico. Ao aterrissar, as pernas cederam completamente sob seu corpo, em uma queda de causar arrepios. Ela desabou no solo instantaneamente, deslocando os 2 joelhos e rompendo vários ligamentos. O ginásio ficou em silêncio absoluto. Companheiras de equipe e espectadores assistiam horrorizados, enquanto a equipe médica corria para atendê-la. Seus gritos ecoaram pela arena até que ela fosse imobilizada com cuidado e levada de maca. O momento foi gravado em vídeo e em poucas horas já tinha viralizado nas redes sociais, alcançando milhões de visualizações. As imagens da lesão geraram reações imediatas, mas Serio logo se posicionou contra o frenesi voyeurístico. Tuitou: "Minha dor não é entretenimento de vocês." Em entrevista ao programa Today, ela afirmou: "Você quer ver só para saber o que aconteceu, mas não pensa nas pessoas que isso pode impactar." Suas palavras se tornaram um apelo por mais empatia nas redes e respeito à dignidade dos atletas. Apesar da gravidade da lesão e do fim abrupto da carreira, Serio mostrou uma resiliência inspiradora. Em um post emocionante no Instagram, poucos dias depois, anunciou sua aposentadoria da ginástica. "Depois de 18 anos, estou pendurando minhas manoplas e deixando o magnésio para trás."
mas deixou claro que não seria definida por aquele momento. Seu novo objetivo? Caminhar até o altar em seu casamento, um sonho que perseguiu com garra enquanto passava por cirurgias e sessões intensas de fisioterapia. O incidente gerou debates importantes sobre os riscos dos movimentos de alta dificuldade na ginástica universitária. Críticos questionaram o sistema de pontuação do esporte, que recompensa rotinas arriscadas com notas mais altas. Defensores pediram mais atenção à segurança dos atletas, à saúde mental e à presença de equipes médicas mais completas durante e após as competições. O técnico Jeff Graba chamou aquele momento de uma das noites mais difíceis da minha vida. Mas a comunidade da ginástica se uniu em torno de Sério, elogiando sua força, caráter e a maneira corajosa como lidou com o fim repentino da carreira. Embora nunca mais tenha competido, seu legado ultrapassou os limites do esporte. Após sua lesão, universidades e centros de treinamento começaram a reavaliar os programas de bem-estar e os protocolos de segurança dos atletas, embora muitos ainda defendam que há muito a ser feito. Para Samantha, no entanto, a ginástica foi apenas o começo. Hoje, ela trabalha construindo foguetes na Boeing, provando que, mesmo depois de uma queda devastadora, é possível voar mais alto do que nunca. Número 5. Lena Prescott. O colapso invisível da barra assimétrica. Era 3 de junho de 2023, quando Lena Prescott, de 19 anos, subiu nas barras assimétricas durante o Campeonato Nacional em St. Louis, no Missouri. A jovem universitária da UCLA treinava desde a infância para aquele momento. Sua primeira grande competição como atleta sênior, com chance real de garantir vaga na seleção mundial. Com 1,68 m de altura, ombros potentes e estrutura leve, Lena era perfeita para os movimentos de força combinados com solturas complexas. Sua série tinha o grau de dificuldade mais alto do torneio. Metódica, concentrada, ela visualizava cada elemento dezenas de vezes antes de competir. Ao longo de 3 anos, seu técnico Robert Chen a ajudou a construir uma apresentação impecável. O ginásio estava lotado com mais de 5.000 pessoas, incluindo olheiros, juízes e membros da Federação Nacional. A pressão era enorme. Lena vinha tratando uma síndrome de impacto no ombro por 3 meses, sob fisioterapia intensiva. Havia sido liberada para competir após demonstrar força e amplitude total nos testes. Durante o aquecimento, ela percebeu que a barra alta parecia ligeiramente solta durante os movimentos em parada de mão. Ela alertou um oficial que inspecionou o equipamento e o considerou dentro dos padrões. As barras estavam em uso havia 2 temporadas e haviam passado pelas revisões de praxe. No entanto, microfissuras internas já se formavam nas conexões metálicas, falhas invisíveis a olho nu. No início da série, tudo saiu como planejado. Os movimentos de força fluíram com estabilidade, as paradas de mão eram firmes e o público reagia com entusiasmo. Tudo se encaminhava para o elemento final, uma parada de mão com meia volta e transição de apoio. Ao alcançar a extensão máxima na parada de mão, a conexão enfraquecida cedeu. A barra se deslocou levemente, suficiente para deslocar a mão direita de Lena da posição correta. O apoio se perdeu. Ela começou a cair de lado, tentando desesperadamente recuperar o controle. No meio da queda, o braço esquerdo ficou preso entre as 2 barras. O corpo continuou a girar, criando um efeito de alavanca que quebrou o húmero com força extrema. O estalo seco ecoou pelo ginásio. O osso perfurou a artéria braquial, provocando hemorragia interna massiva. O sangue jorrou em pulsos, cobrindo o chão e o equipamento. No momento seguinte, sua cabeça bateu violentamente na base metálica da estrutura. A pancada fraturou o crânio em vários pontos, causando uma lesão cerebral traumática irreversível. Seu corpo entrou em choque imediatamente, com queda drástica de pressão arterial. Os socorristas chegaram em segundos, mas os danos já eram fatais.
Lena morreu no local por causa da combinação de perda massiva de sangue e trauma cerebral grave. O campeonato foi interrompido. Psicólogos foram acionados para atender atletas e espectadores. A imagem da rotina que começara com esperança e terminou em tragédia jamais seria esquecida. A investigação revelou as microfissuras no equipamento e novas exigências foram implementadas, incluindo inspeções com raio-x antes de grandes competições. O técnico Robert Chen seguiu atuando, mas implementou protocolos de checagem múltipla antes de cada treino. A morte de Lena levou a Federação Nacional a exigir que todos os campeonatos de alto nível tenham cirurgiões traumatologistas presentes, e não apenas socorristas. Seu legado salvou muitas vidas. Essas histórias não são apenas tragédias isoladas. São lembretes cruéis de que, por trás de cada salto, giro e aterrissagem, há vidas reais em jogo. Cada uma dessas perdas expôs falhas ocultas, negligências invisíveis e riscos ignorados. E embora nenhuma mudança possa trazer essas vidas de volta, os legados de Brooke, Caleb, Sierra, Derek e Lena continuam vivos nas normas de segurança que agora protegem milhares de atletas. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!